Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Olha só, nessa aula eu vou mostrar rapidinho para vocês como que a gente determina a força magnética que atua sobre uma corrente elétrica, ou seja, né, sobre um condutor elétrico. Olha só, pensa bem, a gente já viu aqui como que a gente caracteriza a força magnética que atua sobre uma carga elétrica, né? Então tem a regra da mão direita para determinar a direção e sentido, dependendo da maneira do ângulo que a carga faz de entrada no campo magnético, ela vai ter um movimento, outro até pode não ter movimento, enfim. Então agora a gente vai considerar quase a mesma coisa, só que ao invés de você considerar uma carga, você vai considerar um conjunto de cargas se movendo, ou seja, uma corrente elétrica. Então a gente vai determinar aqui como a gente pode calcular o valor da força magnética sobre uma corrente elétrica, né? Aqui, uma corrente elétrica, como a gente sabe, ela passa através de um condutor elétrico. A gente vai ver até melhor isso daí nas aulas sobre eletricidade, corrente elétrica, circuito. Então, vamos ver como é que isso funciona. Acompanhe aqui nessa figura. Pessoal, então aqui, ó, novamente, eu tenho aqui no quadro a representação de um trecho de um campo magnético, tá? Como a gente já viu, esses xizinhos aqui representam um vetor campo magnético assim, ó, entrando no quadro. E a gente tem aqui um pedaço de um condutor. O que nos interessa é o pedaço do condutor que está dentro do campo magnético, tá? A gente pode ter um condutor que esteja para cá ou para lá. Mas o que nos interessa é apenas o pedaço dele que está dentro do campo magnético. O que está fora não vai sofrer efeito magnético algum, né? Então, a gente considera que dentro desse condutor aqui, as cargas elétricas estão se movimentando para cá, ó, para a direita, beleza? Então, ó, a gente tem a velocidade das cargas elétricas aqui, ó, apontando para a direita, o vetor campo magnético entrando no quadro. E aí, como é que a gente vai determinar a força magnética que atua sobre essas partículas? Bom, a direção e o sentido dela é através da regra da mão direita, né? Que você vai colocar esses dedos aqui na direção da velocidade, como se fosse empurrar o vetor velocidade para ele se alinhar com o vetor campo magnético. E aí a força magnética, nesse caso, aponta para cima se as cargas forem positivas ou apontaria para baixo se as cargas forem negativas, beleza? Então agora, vamos determinar aqui como que a gente pode calcular a intensidade do vetor força magnética num caso como esse daí. Bom, pessoal, o que a gente sabe? Que a força magnética sobre uma carga elétrica é dada por QVB seno de θ. Tá? Então, aqui, ó, a carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo ali, vai nos dar o valor da força magnética sobre uma partícula. Agora, esse condutor aqui, ele tem um determinado comprimento, né? Vamos dizer que o comprimento desse condutor aqui é igual a L. Tá? Esse pedaço aqui que está dentro do campo magnético tem um comprimento L. Então, a velocidade das partículas ali, que a gente calcula lá na cinemática por ΔS sobre ΔT, vai ser da seguinte maneira. O ΔS é o comprimento do condutor, né? Então vai ficar assim. Aqui, ó, a velocidade é igual a L sobre ΔT, ou seja, a velocidade dessas partículas aqui é o comprimento do condutor, que é o ΔS delas, dividido pelo tempo que elas gastam para percorrer. Bom, pessoal, agora repare que aqui, ó, nessa aqui a gente tem uma expressão para velocidade e aqui na força magnética também aparece a expressão, o fator ali velocidade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse termo aqui e vamos substituir no lugar da letra V. Muito bem? Então vamos lá. Então tá aqui, pessoal. Olha só. O que eu fiz? Eu peguei essa expressão aqui em cima, peguei essa expressão aqui. No lugar da letra V, eu coloquei esta expressão aqui, tá? Então aqui, ó, que aqui seria a letra V. O que eu fiz? Eu botei L sobre ΔT. E repeti o restante, B vezes seno de θ. Agora repara o seguinte, pessoal, isso aqui, ó, esse termo aqui, ó, Q sobre ΔT, eu posso definir como a grandeza física corrente elétrica e representar pela letra I. Tá? Aqui, ó, Q sobre ΔT é a corrente elétrica. Então agora eu vou fazer essa substituição, ou seja, a corrente elétrica que está passando por aqui através desse condutor. Então agora fazendo essa substituição, olha, eu vou ter aqui, ó, a força magnética, né? Aqui a força magnética é igual a I vezes L vezes B vezes seno de θ. De onde que veio essa letra I? É aqui, ó, Q sobre ΔT
é definido como uma corrente elétrica que passa por esse condutor, tá? Então eu vou ter a expressão da força magnética quando eu tiver uma corrente elétrica. Então quando eu tiver uma carga, eu vou utilizar essa expressão aqui para calcular a força magnética. Mas quando eu tiver uma corrente elétrica, ou seja, um condutor dentro de uma região onde há um campo magnético, eu vou utilizar essa expressão aqui, onde a letra I significa a corrente elétrica que passa pelo condutor, a letra L representa o comprimento do condutor que está dentro do campo magnético, a letra B significa a intensidade do campo magnético dentro do qual o condutor se encontra e θ vai significar o ângulo que o condutor faz com o vetor campo magnético. Beleza, pessoal? Então, nisso daí a gente tem uma maneira de se calcular a intensidade da força magnética sobre um condutor que está dentro de um campo magnético. Um forte abraço para vocês aí e bons estudos!